Oi pessoal, meu nome é Elaine, eu sou terapeuta em reprogramação emocional pelo método da psicóloga Amanda Fitas e hoje eu vim falar com vocês a respeito de criança interior. Você já escutou falar desse termo criança interior? Pois é, quando eu escutava falar sobre criança interior, eu tinha várias interpretações, eu não sabia ao certo do que se tratava essa criança interior e eu ficava imaginando várias coisas. Hoje eu sei que essa criança interior é um aspecto psicológico nosso. É que quando a gente era criança, a gente passou por determinadas situações e a criança, ela não dimensiona as coisas que acontecem com ela de forma padronizada, né? Ela não consegue ver realmente, de fato, qual que é a gravidade das coisas que acontecem com ela. E muitas vezes, uma coisa que depois de adulta a gente acha que não é tão assim traumática, a criança dimensionou de uma forma muito diferente. Ela enxergou aquilo de uma forma muito grande, né? Então, quando você era criança, você passou por coisas e você gravou aquelas emoções. Você gravou a emoção de medo, você gravou o sentimento de escassez. Isso acontece muito, por exemplo, quando a criança ela observa, por exemplo, os seus pais ou responsáveis tendo que ficar sem determinada coisa, por exemplo, uma comida, né, para que ela possa comer aquela comida, por exemplo, a mãe não come a carne para que o seu filho possa comer aquela carne. Outro sentimento que a gente tem, por exemplo, falta. Falta é um outro sentimento que a criança também dimensiona de uma forma muito grande, como quando os nossos pais não puderam nos dar aquele material escolar que a gente queria, ou então aquele brinquedo ou outra coisa que a gente gostaria de ter, a gente também não pôde ter. Raiva também é uma coisa que fica guardada de coisas que a gente dimensionou como sendo muito grandes. Dependência emocional, por exemplo, quando a gente, os nossos responsáveis, né? Por exemplo, a nossa mãe, ela acaba não conseguindo construir um relacionamento saudável com ninguém. E a gente observa essa mulher vivendo relacionamentos que não são saudáveis. A gente observa essa mulher passando por dependência emocional. A gente também grava isso. É claro, gente, que aqui falando como de pessoas, né, nós seres humanos, nós não somos fabricados como um padrão, né? A gente é diferente, então, mesmo que as pessoas tenham crescido numa mesma casa, né, sendo criados pelos mesmos responsáveis, pelas mesmas pessoas, não significa que as duas vão dimensionar as coisas que acontecem com elas da mesma forma. Uma pessoa pode sim ter observado a sua mãe vivendo um relacionamento nada saudável e ela pode também não conseguir manifestar um relacionamento saudável. Assim como ela pode ter a outra pessoa que viveu na mesma situação, pode enxergar de forma diferente e aí com certeza manifestar um outro relacionamento. Né? Nós somos seres humanos, a gente não pode generalizar, não pode dizer que vai acontecer igual para todos. Carência e rejeição também são outros sentimentos que a gente costuma também gravar lá naquele interior nosso. E sempre que acontecem coisas ao nosso redor, coisas com a gente, funcionam como se fossem gatilhos para despertar aquela emoção que está muito forte lá dentro da gente e a gente não soube gerir essa emoção. Então, a nossa criança interior, quando a gente precisa olhar para essa criança, é por causa disso, né? Geralmente por causa disso, porque a gente vive situações hoje em dia como adultos, né, que despertam, né, que são gatilho para que a gente sinta aquilo que a gente sentiu no passado, por termos visto as situações, enxergado, dimensionado como se fossem muito maiores do que elas realmente foram. Tá, Elaine, e agora que eu sei que eu tenho uma criança interior que está fazendo com que eu reaja e tenha sensações ruins durante o meu dia por viver situações que são gatilho dessas emoções. O que eu faço?
Gente, para isso a gente pode enxergar essa criança, né? Porque nós, seres humanos, somos os únicos animais capazes de sermos observadores dos nossos próprios pensamentos, né? A gente pode estar pensando uma coisa e de repente, nossa, meu Deus, eu estou pensando isso. Não, mas não é bem assim, né? Então você pode, nesse momento que você estiver sentindo essas sensações, quando tiver acontecido alguma coisa com você, uma situação gatilho, e você sentir medo, dependência emocional, insegurança, raiva, né? Por qualquer situação, você pode, como ser humano, ver que você está sentindo aquilo e trabalhar em você, certo? Se olhar como se estivesse num cinema, né? E aí você pode entrar nessa ação, você tenta investigar qual foi a primeira vez que você sentiu aquilo, num estado de meditação, por exemplo, e você pode entrar naquela, quando você descobrir qual foi a primeira, digamos assim, ou a lembrança mais antiga que você tiver daquilo, você pode entrar naquela sensação, lá naquela cena, e trabalhar aquilo lá, dizer que não foi bem daquele jeito, que hoje em dia você é uma pessoa adulta, conversar realmente com essa criança, né, que você está se enxergando ali como criança, e trabalhar essa emoção nessa criança, tá bem? Outra coisa que você pode fazer é lembrar de coisas que você gostava de fazer quando você era criança e não podia fazer muito, não tinha dinheiro para fazer, para comprar, alguma coisa assim. Um sorvete, e você ir lá, né, num determinado local, intencionalmente, né, comprar aquele sorvete, comprar aquele biscoito, aquela comida que aquela criança gostava, que você, quando criança, gostava. Ou então brincar de alguma coisa que a sua criança gostava de brincar e não podia muito porque os pais não deixavam, ou alguma outra situação, né? Você pode resgatar o que aquela criança, quando você era uma criança, você gostava de fazer, tá? E aí você pode atuar ali intencionalmente, né? Fazer aquilo lá com intenção. Chegar, olha, hoje eu vou fazer determinada coisa, porque a minha criança merece, eu escolho que ela faça isso, que ela se divirta, que ela se sinta mais leve, tá? E isso é um exercício realmente, né? É um cuidado que você deve fazer quase que diariamente. Sempre que você puder, faça isso para a sua criança, para que você consiga lidar melhor com as suas emoções, tá bom? Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, para que você me encontre lá. Eu vou deixar tanto o meu perfil pessoal quanto o meu perfil profissional como terapeuta na reprogramação emocional. Se você precisar de uma ajuda, pode contar comigo. Obrigada por ter chegado até aqui. Até logo!